Quem foi o melhor jogador do ano e quais são os destaques desta temporada 23-24 dos clubes no futebol europeu? O Rotas da Bola te conta hoje. Tudo sobre o futebol internacional. Rotas da Bola. Rotas da Bola 133 está no ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é dia de gala aqui no Rotas da Bola, deixa eu ajustar aqui a minha gravata. Fred J já chegou e daqui a pouco os garçons vão passar aqui, depois tem um coquetel para a gente celebrar o fim da temporada dos clubes, nos antecipando a decisão da Champions League, por exemplo. Mas já estamos aqui, Fred, para eleger os melhores desta temporada, tudo bom? Tudo bom, Pedro, é o Rotas da Bola De ouro. de ouro? É, Beleza. por aí. Tá, vamos lá. Aquela velha discussão de boteco, né, que vamos debater aqui quem foi melhor, quem decepcionou e etc, né? Pois é, e lembrando que a gente vai mudar de ideia dependendo do que acontecer no final da Champions League, tem Eurocopa, Verdade, mas aí a gente tem que definir também os critérios do Rotas da Bola de Ouro, né? exato. Porque a FIFA, uma vez, ela enxuxou uma Copa do Mundo no meio, né? Fez algumas coisas para eleger uma turma aí, né? A gente vai analisar, claro, né, com base no que os clubes fizeram nas suas ligas, nas competições europeias, principalmente aqueles que desenhavam uma certa expectativa nas competições europeias principalmente, mas estamos aqui mesmo para poder analisar, avaliar um pouco do todo do que a gente vem semana a semana falando no Rotas da Bola ao longo da temporada 2023-2024, em se tratando de futebol de clubes. Que para mim, Fred, foi uma temporada surpreendente. A cada ano a gente tem tido sensações, clubes menores que jogam futebol atrativo, mais vezes tem sido um pouco mais comum. Os times estão investindo mais em filosofia, estão investindo em jogadores táticos, estão investindo em tática, em análise de desempenho para contratar também. E isso tem surtido, né, um efeito cada vez mais profissional no futebol europeu, né? E a gente pode até citar algumas dos reflexos disso, né? Aston Villa no G4 da Premier League, Sporting campeão português, Bolonha vai jogar Champions League. Bolonha na Champions League, Bayer Leverkusen, né? Difícil falar dessa temporada e não falar do Bayer Leverkusen, né? Então, tiveram Girona. Verdade. Então, assim, tiveram surpresas, mas tiveram também implantação de trabalho com pontuações diferentes. O caso Chabalonce é um caso, o Unai Emery é outro, o modelo de gestão do Girona é outro, o Sporting é outra história, mas acho que são bons exemplos que provam que o futebol está mudando. Dificilmente a gente vai ver que as chamadas camisas pesadas vão estar completamente alijadas. Não é isso. Esses clubes que eu citei pegaram ali uma posição numa temporada e eles vão ter que dizer pra gente se eles vão estar aptos na temporada seguinte a manter esse status. Mas tem muita camisa pesada que também nesse balanço que a gente faz, e a gente citou várias decepções ao longo dessa temporada do Rotas, que precisam se reinventar. Então, se tem uns que se reinventam pro lado bom e pensam em alternativas, tem gente aí com mais bala na agulha, mais caixa para girar, que precisa também de pensar. O desafio para mim dessa temporada que vai começar em agosto é saber se uma turma que ficou fora da festa esse ano, essa temporada, se eles vão voltar. E como que eles vão voltar. Eis a questão. Tem um ponto que eu acho importante, que é a mudança da Champions League e o coeficiente europeu para distribuir uma quinta vaga para alguns países que muda de mãos, né? Vai para a Itália e para a Alemanha de acordo com o que fizeram nas competições europeias, na pontuação que somaram cada clube do seu país nas 3 competições UEFA. E um fator importante é o calendário um pouco mais inchado do futebol inglês, com a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, e o nível da Premier League, né? Eu gostei do futebol do Aston Villa, eu gostei do futebol do West Ham, eu gostei do futebol do Fulham, eu gostei do futebol do Brighton, o Newcastle decepcionou um pouquinho, mas foi um time que
conseguiu manter, de certa forma, ali o jeito de jogar. Momentos. O Wolverhampton em muitos momentos. Então a Premier League está com um nível muito alto. E isso, para mim, também é um pontinho ali nesse reflexo da quinta vaga que não vai para a melhor liga dos clubes, Fred. E ali tem uma coisa que é muito interessante. Historicamente, isso mudou, tá? Mas tem uma tradição inglesa, tem um pensamento inglês que às vezes é muito insular. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Rotas da Bola História agora. A Inglaterra não participou das 3 primeiras Copas do Mundo porque achava que não, nós somos muito melhores, vamos disputar a Copa do Mundo. Tá nem aí. O Chelsea foi campeão inglês em 55 e não jogou a primeira Champions League, né? Então, Copa dos Campeões 55, 56. Tem competição aqui que é mais importante. Isso foi mudando ao longo do tempo. Os desafios que foram impostos à Inglaterra. Isso eu tô voltando lá na década de 50. A Hungria vai lá em Wembley, me mete uma sacolada, vai para Budapeste e mete outra sacolada, mete 6, mete 7. Opa, a Copa do Mundo só vai vir depois, 66. Tem um período ali do hooliganismo que afastou os ingleses do cenário continental, eles tiveram que repensar dentro para pensar para fora um pouquinho. E às vezes eu percebo que a liga é melhor, é indiscutível. Isso aí é indiscutível e, para mim, léguas na frente. A tradição, sensacional. Acho a tradição da FA Cup, por exemplo, os estádios que, infelizmente, vão rareando, né? Os estádios raiz. Tudo isso é muito legal. Mas tem hora que tem que deixar de ser um pouco autossuficiente quando se pensa no continente. Por que eu falo isso? Nós apostamos alguns vinténs aqui no Liverpool, campeão da Liga Europa, né? Pois é. E deu ruim. Quase nada. Né? O próprio Brighton tomou um massacre da Roma. Não esperávamos a fase de grupos do Newcastle também, né? Não. As Champions. Não, de jeito nenhum. Era um dos favoritos que a gente fez baseado na Premier League. A gente imaginava que o Manchester United, pelo menos, uma vaguinha na Liga Europa ia conseguir, né? Foi o último lugar do seu grupo na Champions League. E o Aston Villa foi o que chegou bem mais perto ali na Conference, mas também não levou. E tinha o fator Manchester City, que era favoritíssimo para ganhar a Champions League e não levou. Esse pacote todo foi onde foram parar os pontos negativos. Então, quando a gente pensa que no final de temporada e projetando uma próxima, a turma que está ficando ali na Liga Europa, na Conference, também tem uma responsabilidade pensando na Champions League. Uma responsabilidade em conjunto. A Premier League é uma liga pensada em conjunto, né? Sim. É um exemplo aí para o mundo inteiro. Agora, tem que pensar junto, tem que pensar menos insular. Por isso que eu voltei lá no tempo para falar, para pensar no conjunto. Hoje, o Tottenham foi o maior, hoje nesse momento, né? O Tottenham foi o maior prejudicado. É aquele negócio também, né? O pão cai com a manteiga do lado da manteiga para baixo sempre, né? Porque faz uma campanha estável, fica em quinto. No ano que abre a quinta vaga, o Tottenham vai jogar a Liga Europa. Mas tem que fazer uma campanha interessante na Liga Europa. Senão vai ficar, mais uma vez, a ver navios. Vamos começar então categoria por categoria neste Rotas da Bola 133. Vamos falar dos melhores e começar elegendo o melhor, por que não? Mas antes de falar sobre o melhor jogador da temporada europeia dos clubes, Fred, eu queria que a gente discutisse um pouco Erling Haaland. Em algum momento a gente vai falar do Haaland melhor do mundo, na sua opinião? Nessa temporada, não. Mas assim, você ainda tem essa crença? Foi uma temporada de muitas críticas, né? Pro futebol do Haaland, pro jogo do Haaland. É engraçado quando a gente fala da crítica de um jogador que ganha a Premier League, é artilheiro 12 vezes seguidas. E era o favorito, um dos favoritos no ano passado, né? Decidiu vários jogos. Isso me assusta um pouco. O nível de exigência está um pouquinho distorcido. Mas foi um ano que ele desperdiçou mais chances visíveis. Não que ele não tenha desperdiçado na temporada anterior, mas que dessa vez ficou mais visível. E o fato do
do Haaland não ter resolvido aquele jogo contra o Real Madrid, ou aqueles jogos contra o Real Madrid, pesa um pouquinho. Sem dúvida. Então, pensando no ano que ele é campeão da Premier League e artilheiro da Premier League, mas aí ele tá fora ali do... Ele não chegou nem na semifinal da Champions League. É difícil defender. Mas se você perguntar, eu quero ele no meu time, eu quero. Lógico. Eu quero, toda hora. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que eu defini bem assim. Com certeza, eu concordo plenamente. Acho que a gente ainda vai sim ver o Haaland outras vezes nessa disputa e envolvido em, de repente, grandes negociações, grandes jogos. Vai continuar sendo um personagem dos principais do futebol europeu por um bom tempo. Para mim, Fred, o melhor da temporada do futebol europeu foi um cara que começou no estilo Haaland, porque saiu do Borussia Dortmund e quando chegou no seu clube colocou a coisa para funcionar de um outro jeito. Quando sai o Benzema do Real Madrid, a gente imaginava já que o Real fosse jogar de outra maneira, mas jogaria de outra maneira de repente em função de um Mbappé, o que ainda não aconteceu. Mas nessa temporada o Bellingham foi a peça, né, o elo entre a defesa e o ataque, foi um fazedor de gols no início da temporada, teve um período de seca, mas para mim é o grande responsável de fazer o Real Madrid jogar diferente, e aí ele potencializa o futebol dos outros jogadores também, porque ele ajuda, né, nessa movimentação e nesse rejuvenescimento do meio campo do Real Madrid. Nem todo mundo pode ter o elenco que o Real Madrid tem que provoca esse tipo de disputa. Mas o Bellingham faz a coisa funcionar de uma forma diferente. Então, é mais espaço, é cama para o Camavinga, para o Tchouaméni, para outros jogadores que passaram ali pelo meio campo e até os pontas, né? Valverde, Rodrigo, Vini agradecem muito pela forma com que o Bellingham jogou livre, flutuou em todas as partes do campo, fez gols, ajudou na defesa, é um jogador forte, alto, mostrou muita explosão e ainda tem muito a evoluir, tem só 20 anos, né? A gente chegou a afirmar no momento que ele era o melhor jogador do mundo naquele momento. Sim. Início da temporada, né? Os primeiros meses da temporada, né? Verdade. Entre agosto até dezembro, ali acho que foi o auge dele, né? Ainda não se encaixou completamente na seleção. Tem isso. Que é um ponto a melhorar, até porque ele joga de maneira um pouco diferente. A Eurocopa tá aí para dar essa cartada pra gente conseguir entender. É muito novo. É muito novo, tem um potencial gigantesco. Gigantesco. E pensando quando a gente seleciona alguns nomes, quem que foi melhor do que o Bellingham? Eu tenho um que rivaliza. E o meu voto ainda tá subjúdice ainda. Eu cheguei a pensar no Declan Rice, mas o Bellingham acho que jogou mais. Se o Declan Rice, se o Arsenal tivesse sido campeão da Premier League, talvez eu ia balançar. Tanto que ele mudou um jeito de jogar no time também. O Bellingham mudou também, mas o Declan Rice mudou também. Lembrei do Kane, que é um maluco fazedor de gols e assistências, mas fechou a temporada sem título, dançou. É sem alguém do Bayer Leverkusen, mas é um time muito mais o conjunto do que um destaque específico. Já falei várias vezes que eu sou fã do Rodri, né? Sim. Lembrando que nesse momento que a gente tá gravando, esse Rotas, o Rodri tem 68 partidas que ele não perde pelo Manchester City. Incrível. Me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado. Se for 78 também, eu não assusto não, tá? Mas é uma coisa impressionante. E pra mim, além desses destaques, cada um no seu padrão, eu não posso deixar de falar do Phil Foden. Que é novo, tem 23 anos. 23 anos e 6 taças de Premier League. E um jogador decisivo, fazedor de gols. É um cara que dá assistências, é um cara que roda o campo inteiro. É um cara que, quando precisou, resolveu. Inclusive no jogo decisivo da Premier League. Eu confesso que eu fiquei muito dividido entre os dois. Muito dividido. Eu acho que o Foden, inclusive, foi mais uniforme ao longo da temporada como um todo. Supriu a ausência do De Bruyne.
Né? Vai lembrar que o Manchester City foi campeão sem o De Bruyne por 5 meses, sem o Haaland por 2 meses. Eu vou de Phil Foden. Phil Foden, aqui temos um prêmio à regularidade. Realmente foi uma temporada regular e com alto nível em quase toda a temporada, né, para o Phil Foden. E se estabelece, né? Acho que é a temporada de estabelecimento do Phil Foden e vem aí uma Eurocopa também para ele poder mostrar mais esse potencial. É impossível não falar da temporada do Mbappé, apesar do que a gente já sempre fala aqui, né? Do nível um pouco mais sensível da Ligue 1. Mas se houve algum ponto em que a gente imaginava que o Paris Saint-Germain fosse dar certo, é porque jogava em função de um extra classe e tanto, né? Porque isso ele continua sendo. E aí a gente vai chegar na outra prateleira. Mas eu queria ressaltar também a temporada do Vinícius. O Vinícius Júnior, ele é o desequilíbrio, é o ponto de desequilíbrio. Quando a coisa aperta para o Real Madrid, ele chama no 1 contra 1 e a ponta esquerda de alguma forma resolve. Acho que é impressionante o que ele tem feito a cada temporada e o crescimento dele como um jogador cada vez mais maduro, né? Que passa também essa segurança para um jogador um pouco mais jovem que ele, que é o Bellingham, apesar de também ser um jogador de 23 anos, né? Melhor jogador jovem, Fred Jota. Difícil tirar desses dois que a gente já elegeu. Será que a gente pode ir para um outro caminho aí? Mas como eu dei um prêmio pro Foden, o outro vai para mim, o melhor jogador jovem é o Bellingham. Então, na hora de eu pensar nessa votação, eu pensei nessa divisão, até por uma questão de justiça. Um ano de uma temporada, né? De jogadores com muito potencial que não estouraram 100%. Yamal, por exemplo, o coitado do Kobe Mainoo, que, né, tá no olho do furacão ali do Manchester United, mas tem muito potencial. O caso do Garnacho também. A gente sabe que esses caras têm potencial, mas, né, onde que eles estão tentando demonstrar esse potencial é que o bicho pega. Tem o Wirtz, né, Pedro? É o meu voto. Que, né, baita temporada no Bayer Leverkusen, jogador decisivíssimo e fundamental para a campanha do time do Xabi Alonso. Mas eu vou no Bellingham, por uma questão de justiça, inclusive, né? O Bellingham tem que estar em algum voto aqui tem que estar o Bellingham. Eu pensei um pouco sobre isso também para eleger o alemão Florian Wirtz, 21 anos, como o melhor jogador jovem, porque acho que, para mim, o Phil Foden já é um veterano, ele já disputa a bola de ouro principal. Acho que só não foi esse ano porque justamente o Real Madrid do Bellingham chega mais longe do que o Manchester City do Foden na Champions League. Mas, para mim, pela personalidade. Jogador que sentiu muito pouco o peso da temporada histórica que o Bayer Leverkusen estava fazendo. Talvez a gente não vá ver o Bayer Leverkusen campeão outra vez nos próximos 10, 15 anos. O Bayern não deixa. Mas se vimos, é porque ele tem uma grande contribuição, principalmente no quesito assistências. Um jogador muito inteligente e um meia um pouco mais clássico, né? Um jogador centralizado ali que também consegue jogar pelos lados e tem muita velocidade, mas acho que o forte é o passe. E para mim lembrou muito o De Bruyne, né? Dos bons tempos de City, o De Bruyne de sempre. Olha o que ele falou, gente. De Bruyne dos bons tempos do City. Qual que são os maus tempos do City? Os maus tempos do De Bruyne no City, inclusive. Né? Ué, Jesus. A minha, assim, o De Bruyne desacelerou, deve ter aí uns 2, 3 anos, mas continua sendo excepcional. Eu acredito que ele poderia ser, por exemplo, melhor do mundo. Para mim é jogador de disputa de melhor do mundo. Mas acho que é a dinâmica que poucos jogadores têm dado e também achei muito legal a temporada que o Odegaard fez no Arsenal também. Vale o registro. Ofuscado pela perda do título. É difícil a gente dissociar, é o que eu falei do Declan Rice no quesito anterior. O Odegaard jogou bola, o Odegaard é capitão do Arsenal, só pra... né? E essa é uma tendência gigantesca de crescimento. Gigantesca. Pensando em título, inclusive, né? Com certeza. E porque joga num time muito organizado, né?
ele ajuda a organizar um time que já é naturalmente um time muito obediente taticamente. Eu ia falar que teve um momento em que ninguém acreditava mais, né? Até a temporada passada, emprestado ao Arsenal, e aí a briga do Arsenal para contratar, e o Arteta realmente tem muita responsabilidade nisso que se tornou aquele garoto de 16 anos que chegou ao Real Madrid prometendo, com tanto alarde, né, e que lá não estourou como estourou no Arsenal. O Arteta é candidato ao nosso próximo prêmio? Ah, mas com certeza. Esse aí, inclusive, tem mostras de que vai estar nesse prêmio por mais tempo. Acredito que é um cara que chegou para ficar, e se não conquistar logo uma taça no Arsenal, se não tiver... Até que o Arsenal tem tido uma gestão bem coerente, né? Acho que muito mérito ao Edu Gaspar, né? Que chega e faz um trabalho muito legal no Arsenal de integração dos departamentos ali de futebol com quem coloca o dinheiro no clube. É porque eu acho que o Arteta é nível ganhar Champions. É nível disputar para ganhar Champions. Se você me perguntar hoje se eu acho que o Arsenal vai disputar para ganhar a próxima Champions, eu ainda acho que não. Mas sabe o que tá no caminho. Sabe por que eu coloco o Arteta entre os melhores técnicos da temporada? Além do trabalho dele no Arsenal, que não precisa ficar chovendo no molhado. Pep Guardiola, falou que o Arteta aumentou o nível de competitividade para ele, Guardiola. Propôs um desafio diferente para o Guardiola. Se o Guardiola falou, quem sou eu para falar? Então o Arteta é candidatíssimo, ele faz parte da lista dos melhores. O Rotas da Bola Awards tem, na minha opinião, pelo menos, tem um hors concours, porque o Pep Guardiola, para mim, é hors concours. É uma coisa impressionante o que o sujeito faz, até no quesito de motivar a galera sempre, né? É, espetacular. O cara tá no fim da temporada, o cara tá babando lá, tá ganhando um jogo atrás do outro, tá 10 vitórias que ele tem ganhado, ele ganha as 10. Monstruoso. Mas acho que esse prêmio tem dono e não é o Guardiola nessa temporada. Porque o Guardiola é o concurso. Você vai votar no Ten Hag, é isso? Quem que é esse? Eu ia falar que tem uma cena que pra mim é emblemática demais. O City ganhando de 3-1, acho que já tava 3-1. E alguém perde um gol e o Guardiola joga uma garrafa pra longe, assim, na última rodada, ganhando o jogo, já com o título garantido, e o time mostra isso jogo a jogo, né? O City não para de morder. É o tempo inteiro buscando vitória, né? Salvo engano, nesse jogo ele encrespou com o Rodri. Ninguém pode encrespar com o Rodri, não. O cara não perde. Encrespou com o Rodri, encrespou poucos dias atrás com o Ederson, e continua todos amando ele, porque sabem que é só o jeito dele de querer vencer, e não é... Eu ia falar vencer a qualquer custo, mas eu não posso usar essa frase com o Guardiola, porque realmente tem muito custo e muito pensamento em cada vitória do Guardiola. Não é o Ten Hag o cara que vai falar, não, tá? É Xabi Alonso, né, Fred? Xabi Alonso. Sem palavras, né, pro Xabi Alonso. Concordamos. Né? Que é isso? Enfim, concordando. Ele foi tão acima da média nessa temporada que ele ofusca o Arteta, o Unai Emery, pra mim, que, né? Foi sensacional. Michel. Ótimo nome. No Girona, né? No Girona. Assim, mas como que a gente não coloca... O cara ganhou a Bundesliga invicto. Nunca uma Bundesliga foi ganhada de maneira invicta. Nunca. Com um clube dominante como é o Bayern de Munique. Ele ganhou com o Bayer Leverkusen. Invicto. Doido. Esse aí. E recusou propostas. Pode ser que quando você esteja escutando isso aqui, ele mudou de ideia, mas... Criou um estilo de jogo, um perfil de jogo. Foi um tema aqui recorrente do Rotas da Bola. Pra mim, o Xabi Alonso espetacular, melhor técnico, assim, ó. Também achei que foi a grande surpresa da temporada, o cara que realmente conseguiu tirar mais de um elenco com menos, e rodou o elenco, todo mundo estava satisfeito. É um time que
adquiriu muito rápido um jeito de jogar e foi mostrando isso a cada rodada da Bundesliga para ser campeão. Uma equipe realmente diferente, com as ideias de um jogador que já era diferente, né? Que teve uma carreira muito vitoriosa, ídolo de 2 camisas pesadíssimas, como as de Liverpool e Real Madrid, e um Xabi Alonso, que para mim é sim o treinador da temporada. Próxima categoria do Rotas da Bola de Ouro é a decepção do ano. E beleza, falamos tanta coisa positiva aqui, agora vamos ter que lembrar do Manchester United. Mas aí a gente estava discutindo antes aqui, para quem tá vendo a gente, para quem tá escutando, se o Manchester United entra no pacote de decepção. É verdade, não pode. Né? Assim, nos bastidores, e o Pé tá aqui de prova, eu já falei várias vezes, vai terminar entre 7º e 8º lugar. Futebolzinho aí no início da temporada. Não vai passar disso daí. Então, pra mim, tá dentro do que eu tava esperando. O que eu fiquei decepcionado no futebol europeu nessa temporada, porque eu esperava muito mais, foi o Napoli. Porque e o Bayern de Munique? Tá, ficou até quase a última rodada brigando por título, teve artilheiro, foi semifinalista da Champions League. Não dá pra falar que também é uma tragédia. Caiu atirando. O Barcelona a gente esperava mais ou menos isso aí mesmo, uma temporadinha bem mais ou menos. Não tem pra mim outro a não ser o Napoli. O Napoli despenca na tabela do campeonato italiano, mantendo a base que foi campeã italiana. Briguinhas idiotas internas, né? Rede social com o seu principal jogador, ou um dos principais jogadores, ou assim, meio com uma brincadeira de péssimo gosto. Enfim, caminhando para a temporada sem futebol continental. Vai perder jogadores. Aliás, no futebol continental também foi um desastre, foi mal. Para mim é grande decepção. E eu tinha muita expectativa do Napoli, pelo menos, brigar pelo título na Itália. Champions League não, mas na Itália sim. Ai, Xabi Alonso ouvindo isso agora. Nossa senhora, trabalhar para ano que vem não sei eu. Não tá falando de mim. Para mim, a grande temporada que fez a equipe do Napoli realmente não se refletiu e foi uma decepção de 23-24. Mas eu fiquei muito decepcionado com alguns times com os quais eu tinha um pouco mais de expectativa. Eu tinha muita expectativa com o Napoli, mas jogando um pouco menos de responsabilidade. Afinal de contas, o Napoli mais perdeu do que ganhou nas janelas de transferências. E aí, olhar para o Paris Saint-Germain gastando tanto, investindo tanto esforço, tanto suor para recuperar o Dembélé e conseguindo, de certa forma, para ser, quem sabe, finalmente um parceiro ideal para o Mbappé no Paris, foi mais uma tentativa falha. O problema era o Messi, o problema era o Neymar, o problema era o vestiário, o problema já foi o Cavani, já foi o Ibra, já foi tudo, menos o projeto. E eu não sei se isso vai ser suficiente, mas que agora o projeto vai dar uma grande revirada, vai precisar se remexer com essa saída do Mbappé, vai. E perdeu tudo aquilo que construiu ao longo desses últimos anos, principalmente comercialmente. E quem sabe agora não vão escolher o caminho do futebol, né? Ao invés do caminho do comercial. Seria uma boa. Sabe, não seja essa a lição para o Paris Saint-Germain aprender nessa temporada, e com a saída do Mbappé, que claramente quer jogar uma final de Champions outra vez, quer continuar disputando títulos para ser melhor do mundo. Enfim, acho que é uma decepção. Uma menção honrosa ao senhor Liverpool. Imaginava que o time do Klopp fosse sofrer com tantas lesões? Não. Mas também é outro que não depositei tanta ficha por conta das janelas, mas esperava mais, principalmente na Liga Europa. Eu cheguei a falar que eu pensei que o Liverpool ia ser campeão da Premier League, né? É verdade, isso no Roda. Verdade. Foi uma decepção por esse ponto, mas assim, fechou com um título. O Klopp reinventou um meio de campo, né, Pedro? Verdade. Então acho que tem pontos positivos, assim, é menos decepcionante. Entre os ingleses, quem me decepcionou mesmo, eu imaginava uma temporada de
estabilização num patamar acima foi no Newcastle. E ficou longe ali de brigar pro Champions League e tudo mais. Fiquei um pouco decepcionado. Imaginei que o processo de ascensão continuaria. Pô, e não rolou. Bom voto também. Falar em decepção, você imaginava que o Pochettino, a essa hora dessa gravação do Rotas da Bola, estaria desempregado? Não. Assim, a temporada do Chelsea foi bizarra, né? Bizarra. E acho que ele chegou no final da temporada com um time pelo menos organizado, dentro do que ele pôde fazer. Um time completamente novo. Acho que nem ele sabia, né? Como mostrado numa entrevista, né? Todo mundo que tinha... Ele pergunta pra ele sobre o Sarri, ele pergunta quem? Claro que tem muita maldade nisso aí, mas é só uma forma figurativa de mostrar que o Chelsea tem milhões de jogadores diferentes, novos, que estavam tentando se encaixar e não rolou. Não rolou. E ele consegue uma vaga numa competição europeia no final da temporada. Quando ele consegue encaixar o time, ele é demitido. Mas o Chelsea também é useiro e vezeiro nisso aí, né? Então, assim, tem a decepção nesse sentido de eu achar que ele não deveria ter saído, mas pra mim tá dentro de um pacote natural do Chelsea, que vai começar um trabalho do zero mais uma vez. É verdade. Bom, vamos falar aqui sobre a performance do ano. E não tem como, eu vou ter que dividir esse prêmio. É Real Madrid e Manchester City nas quartas de final, no jogo de ida. O 3-3 foi pra mim a grande performance do ano. Você vai falar individualmente, o Vini jogou muito, os meio-campistas jogaram muito, o Manchester City jogou demais. Pra mim é a performance do ano distribuída entre aqueles quase 30 ali pensantes entre treinador e os que entraram em campo aquela noite no Bernabéu, Fred. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Se a gente for resumir em um jogo de futebol o que é uma performance esportiva, mental, técnica, pode colocar aí o adjetivo que você quiser. Aquele jogo foi inacreditável. Lembrou muito a final da última Copa, né? Final do Catar entre Argentina e França. E assim, a gente tá falando de um jogo, se você for pensar na performance do ano, é o Bayer Leverkusen e tudo mais, mas o que simboliza o que você gostaria de ver num jogo de futebol é aquilo ali. Você fica encantado com o que você vê. Em nenhum momento alguém tinha certeza ali que ia ganhar aquele jogo. Ninguém sabia. O desafio tático ali dos dois treinadores também, onde que cada um encaixaria suas peças. E nesse jogo o Guardiola também jogou muita bola. Verdade. O lateral esquerdo que o Guardiola inventou, né? Jogou muita bola. Assim, essa aí pra mim é uma pena que não foi na final da Champions League. Mas vou segurar minha língua por enquanto. Eu ia falar que valia o título. Por enquanto, mas, estamos gravando antes, hein? Só lembrando, estamos gravando antes. Eu ia falar, é o jogo do título, mas o futebol é futebol. Goleiro da temporada 23-24. Pra mim, a gente tem grandes performances do Lunin, né, nessa Champions League. O Courtois lesionado, o que vai acontecer e tal. Surge lá o ucraniano, mas pra mim o Borussia Dortmund só tá nessa decisão por causa do Kobe. Eu sou fãzaço, já falei várias vezes dele aqui e acho que é o goleiro da temporada, mas foi uma temporada de boas performances, né? O Oblak pegou demais, né? Nas aventuras do Atlético de Madrid pelos mata-matas da Champions. E acho que não foi a melhor das temporadas do Ederson. Alisson nem de longe. Donnarumma nem se fala. E vou parar por aí. Neuer entregou a paçoca. Neuer acabou entregando a paçoca. Ficou muito tempo fora também. Acho que já nem estava nesse número de jogos aí que fizeram esses outros. O Naná entra na disputa? Nossa senhora. Não, né? Era o goleiro vice-campeão europeu. Você falou do Ederson, era campeão europeu. Uma das decepções da temporada, aliás. Entra no pacote aí.
voto com o relator. De novo. O Borussia faz Borussia Dortmund faz um campeonato alemão para garantir a vaga na Champions, na próxima Champions, mas só está na Champions por causa do seu arqueiro, Pedro Abílio. Eu voto com você. Eu voto com você. Muito bem, nós já temos aqui neste Rotas da Bola quase 40, né? 30 e alguns minutos deste segundo tempo. Estamos gravando Rotas da Bola 133 e vamos fechar a nossa premiação com as previsões para 2024, 2025. Estou muito curioso para a montagem do Real Madrid. E aí a mesma curiosidade que eu tive com o Napoli, eu vou ter, claro, com o Bayer Leverkusen, como vai sobreviver esse projeto. Um novo Liverpool é muito interessante nesse momento, porque a passagem do Klopp ela recoloca o Liverpool no centro de investimentos. O Liverpool muda fornecedor de material esportivo, o Liverpool ganha novos patrocinadores, o Liverpool amplia seu estádio. Amplia o seu estádio, que continua sendo uma das maiores, uma das melhores atmosferas do futebol europeu inteiro. Um dos lugares mais difíceis de se ganhar. E por isso aumenta ainda mais, né, o tamanho do feito da Atalanta nessa temporada. Mas é muito curioso para saber se vai se concretizar o Mbappé no Real Madrid, como ele vai se encaixar, onde entra o Endrick nisso tudo. Ainda tem o Arda Güler para se desenvolver e muitos outros nomes. E para onde vai Florian Wirtz, né? Afinal de contas, elegi aqui como o melhor jovem. Apostaria a essa altura da temporada passada, uma hora dessas, que ia ver o Osimhen num Arsenal da vida, um Kvaratskhelia no Real Madrid, e não foi bem isso. Então, tudo depende também da Eurocopa e da janela de transferências. Eu tenho muita curiosidade e sempre vou ter com o Pep Guardiola. Tinha o desafio da quarta taça. Ok que ninguém ganhou 5 seguidos da Premier League. Tá. O cara já ganhou a Champions League, que tirou um peso das costas dele, certo? Certo. O Mundial de Clubes nem valia tanto pro City assim. Ganhou 6 Premier Leagues em 8 que disputou. O que esse cara quer mais? Quem que ele vai levar para esse desafio de mais uma temporada? O que ele vai inventar? Ele vai mudar um pouco a estrutura? Sim, não. Como que vai ser o papel do Phil Foden nessa... É o menino da casa, torcedor, um destaque. Vai ter uma contratação milionária? Não vai. Vai subir gente mais gente das canteiras, né? Um nome espanhol lá para a categoria de base do City. Vai ter mais Oscar Bob, vai ter mais Rico Lewis. O City para mim virou uma aula de futebol ver jogando. É muito legal ver jogando. Eu falei aqui que o cara não perde a fome, né? E ele já falou algumas vezes, pois eu não imaginava que ia ficar tanto tempo. É o lugar onde ele ficou mais tempo, mas acho que assim, ele está completamente adaptado. Acho que são perfis diferentes de clubes, Barcelona, Bayern e Manchester City. Acho que ele elevou o patamar do clube. Assim, ele me parece muito à vontade na Inglaterra. Muito. Você vê um outro lugar pro Guardiola, ele saindo agora, assim, eu vou começar um trabalho em outro lugar. Falei, será? Não sei, viu? Dificilmente. Não vejo, não. Não sei. Então, assim, como eu sou fã assumido do Guardiola, eu tenho muita curiosidade para essa temporada. Ele vai querer ganhar a Champions League, vai, etc. Isso aí, ok, a gente sabe o que ele quer. Como que ele vai fazer isso? Eu tenho muita curiosidade. Lembrando que ele vai concorrer em casa, e quando eu digo em casa, eu digo na Inglaterra, com um produto que ele criou, né? Mikel Arteta é um produto do Guardiola, ex-auxiliar dele no City, que elevou o patamar de jogo do Arsenal. Que entra nesse pacote meu de uma... do que o Arsenal vai fazer? Quem que o Arsenal vai contratar? Quem que vai ser o Declan Rice da temporada para elevar o nível? Então eu tenho muita curiosidade com esse City e Arsenal. A Premier League começou por um tempo com o United e Arsenal, né? Era o Arsene Wenger contra o Ferguson. Era um Henry do lado. Era a geração de 92. E
anos depois, como diria o próprio Fex, é o vizinho barulhento que tomou o espaço graças a Pep Guardiola. Tem investimento? Tem. Nos últimos anos foi menor do que os outros, nós falamos sobre isso aqui. Verdade. Menor do que o próprio United, do que o próprio Arsenal, do que o próprio Chelsea. Então tem muita curiosidade. E esse olhar na Premier League é interessante, a gente começou esse episódio falando sobre isso, né, Pedro? Que a liga é melhor e etc e tal. Então, assim, a Premier League, ela traz novidades o tempo inteiro. Pode até não ter VAR entre as coisas que estão sendo votadas. Acho um absurdo, mas pode ter até isso. Mas ela pode trazer um pacote de ainda mais competitividade. Não acredito que o Chelsea vai ficar tanto tempo atrás. Não acredito que o Manchester United vai ser capaz de fazer tanta lambança quanto fez numa única temporada. Acredito que o Tottenham vai ter mais investimento. Andy já cobrou. O Aston Villa no padrão europeu. Né? O West Ham sempre tem investimentos. Então, assim, eu tenho um olhar. Todo mundo sabe o tanto que eu gosto da Premier League, mas acho que o meu olhar volta para lá porque tem o Guardiola lá. E ele move um cenário ali de futebol que, para mim, pode ter reflexos no continente. E você, quais são suas previsões para 2024, 2025? E também, claro, por que não, mande aí nos comentários o seu melhor da temporada do futebol europeu. Rotas da Bola 133. Eu sou Pedro Abílio. E eu sou Frederico Jota. Não deixe de acompanhar, tem a playlist, inclusive, exclusiva do Rotas da Bola no nosso canal totalmente dedicado ao esporte. youtube.com/@otempoesportes com S. Passa lá, clica, se inscreva. Um abraço.